Bom dia a todos. Meu nome é Luciana, eu sou veterinária formada já há 22 anos e desde então eu trabalho na área de endocrinologia, metabologia e para mim é um grande prazer, uma grande honra poder conversar um pouquinho com vocês hoje. Quero agradecer o convite da Faculdade Federal de Uberlândia e a esse grupo de pesquisa ética dessa faculdade e dizer que eu achei extremamente interessante o tema que vocês sugeriram para mim e da importância dele. Na grande maioria das vezes, vocês irão perceber que os tutores não buscam ajuda por conta da obesidade. Eles não enxergam o animal obeso, ou se enxergam, para eles tudo bem. É bonitinho ver um cachorro gordinho, um gato fofinho, e assim eles vão levando a vida. Eles não percebem a importância de ser feito um tratamento para essa doença no futuro do animal. Então, a obesidade é uma doença. A Organização Mundial da Saúde já considera que nos humanos a obesidade seja uma doença, e isso a gente pode extrapolar para os cães e para os gatos. Dificilmente um tutor vai bater na porta do consultório para pedir ajuda para emagrecer o seu pet, ou cachorro, ou gato. Na grande maioria das vezes, numa consulta, o animal vem para tomar uma vacina, e aí você vê que o cachorro é obeso, ou ele vem por conta de uma otite, ou ele vem por conta de uma diarreia. Dificilmente o tutor vai bater na porta do consultório e dizer: olha, meu cachorro está gordinho, está obeso, você me ajuda a emagrecer, a fazer ele perder peso? Isso é praticamente impossível. Eu diria que da minha rotina, dos meus atendimentos de endocrinologia, 10 a 15% dos tutores fazem isso. Eles vêm para mim por conta da obesidade. E quando vem, é porque algum colega encaminhou para eu fazer o tratamento, para eu fazer a avaliação e ver o que a gente consegue ajudar esse pet, tá bom? É, Algumas vezes o tutor busca ajuda por conta já da consequência da obesidade. Ai, meu cachorro está mancando, o meu gato não consegue mais pular como ele pulava. E percebe-se que o animal já tem dor em articulação ou dor em coluna. Isso é um ponto favorável para a gente. Quando eles já vêm com essa queixa, é um pouco mais fácil da gente tratar a obesidade, abordar, mostrar para o tutor que isso é uma doença, que o animal já está sofrendo com essa patologia. Principalmente, vocês vão observar dificuldade quando o tutor já é idoso. Eu observo isso muito na minha prática. Se vem uma senhorinha ou um senhorzinho com um gatinho ou um cachinho, um gatinho ou um cachorrinho gordinho, eu já imagino a minha dificuldade que vai ser abordar o tema e convencer o tutor que o animal precisa perder peso. Porque muitas vezes eles substituem a falta dos filhos que casaram, dos netos que não vêm visitar, ou, sei lá, a senhora ficou viúva e vice-versa. Então, eles substituem a pessoa pelo pet e a comida é uma forma de agradar, né? Você alimentar com um petisco saboroso, alimentar com uma comidinha quentinha, é uma forma de agradar, de mostrar o amor para o seu pet. É isso que passa na cabeça dos tutores. E é isso que a gente precisa tentar mudar. Desde quando o animal vem na primeira consulta. Vocês que vão se formar em breve vão começar a pegar os casos desde filhote. Então, o tutor chega com um filhotinho para começar a fazer a vacinação, a vermifugação, a primeira consulta, enfim. Desde sempre é importante colocar na cabeça do tutor que a obesidade é uma doença, que o animal precisa se alimentar com aquela dieta específica, quer seja dieta caseira, quer seja a ração, mas observar a quantidade que o animal precisa comer, aquilo que está escrito na embalagem. Então, um animal que tem esse peso, é importante ele comer tantos gramas da ração por dia, evitar o uso de petisco.
Então, o petisco ele tem que ser usado como uma forma de recompensa. Ah, ele fez as necessidades no lugar certo, ele vai lá e ganha um petisco. E sempre optar pelos menos calóricos ou pelos mais naturais possíveis. E hoje em dia a gente tem bastante opção na, no pet shop, ou opção que a gente aprende nos cursos de nutrição. Eu acho que a veterinária está ampliando muito esse lado, né, das opções saudáveis. Então, assim como os humanos estão percebendo alguns alimentos que não são saudáveis, que prejudicam a saúde, porque promovem obesidade ou aumentam a pressão arterial, os tutores dos pets também, felizmente, algumas vezes conseguem extrapolar isso para os animais. E assim fica uma forma um pouco mais fácil da gente mostrar para o tutor que o animal precisa perder peso. Mas não se iludam, a obesidade é uma das doenças mais difíceis de serem tratadas na clínica e as que a gente vê menos sucesso, infelizmente. É diferente de um tutor que chega com um animal diabético, que vai precisar tomar insulina, e aí ele entende aquilo que ele vai ter que picar o cachorro todo dia? Vai, senão o cachorro vai morrer, então ele vai fazer. A obesidade, a gente não tem um efeito imediato. Muitas vezes demoram anos para o tutor realmente perceber a consequência daquele excesso de peso que o animal sofreu ao longo dos anos com uma doença, tá bom? Então vamos ver se eu consigo dar uma resumida aqui para vocês nesse tema. O que é a obesidade? A obesidade nada mais é, como definição, o acúmulo de gordura corpórea. E isso acontece por quê? Quando o animal come mais do que gasta. Então, tem um ganho energético positivo. Ele comeu demais e gastou de menos. E a gente observa isso com muita frequência. Por quê? Hoje em dia, onde vivem os animais, na grande maioria das vezes, em apartamentos. Os tutores saem para trabalhar. Os animais ficam lá dormindo e comendo o dia inteiro, principalmente aqueles que têm ração disponível o dia inteiro. No caso dos gatos, isso é comum e é frequente e a gente orienta. O gato come de pouquinho em pouquinho, a ração fica lá sempre disponível, diferente do cachorro, que a gente consegue colocar os horários para o animal se alimentar. O gato ele fica com a dieta lá disponível. Aquele animal que desce para, mas eu passei com o meu cachorro, eu saio com o meu cachorro todo dia. Mas sai quanto? Né? 5 minutinhos, faz as necessidades e volta. Isso é o comum. A rotina, hoje em dia, da gente é uma rotina maluca. Quem mora na cidade não tem tempo. Praticamente a gente vive para trabalhar. Né? Sai de casa cedinho, volta no fim do dia, e aí leva o cachorro para dar uma voltinha de 5 minutos, faz as necessidades e sobe. Gastou energia? Quase nada. Né? E aí o tutor ainda tenta recompensar essa falta de tempo com os petiscos. Então, dá-lhe calorias, dá-lhe calorias. A gente precisa entender o ganho e o gasto energético. O tutor precisa entender isso para perceber que o animal, quando come demais, engorda, né? Assim como a gente. E existem os fatores que predispõem alguns animais a serem obesos. Então, a genética, já tem um estudo que mostra que existem mais de 400 genes responsáveis pela obesidade, né, nos humanos. Então, a gente pode pensar que nos cães e nos gatos também. Existem já alguns genes estudados para os pets e a gente sabe que determinadas raças são mais predispostas. Então, quando você atende um Golden, quando você atende um Beagle, quando você atende um Cocker, é importante já mostrar para o tutor que se ele não controlar a ração, a comida, as calorias desde o início, muito provavelmente o animal vai se tornar obeso com o passar do tempo. E mostrar que a obesidade diminui o tempo de vida, o tempo, a qualidade de vida. Então, tem um trabalho que mostra que os animais obesos, eles vivem 2 anos a menos do que um animal que tem o peso ideal. Então, já que o animal já não vive muito tempo, né? Infelizmente, eles não têm uma sobrevida igual a nossa. E ainda vai perder 2 anos da vida, é muita coisa.
A castração é um outro fator que predispõe o animal a ganhar peso, porque a castração ela diminui o gasto calórico. Os hormônios sexuais são importantes para o animal perder caloria. Então, quando a gente faz a castração, isso é muito comum da gente fazer hoje em dia, a maioria dos animais são castrados, a gente já precisa orientar o tutor a mudar para uma ração light. Isso eu faço na minha rotina. Então, as fêmeas, as cadelas, a gente espera ter o primeiro cio, que é importante ter o primeiro cio, e depois disso já orienta para o animal, o tutor passar por uma ração light, evitar o excesso de petiscos, até mesmo fazer já a fórmula, a quantidade de ração que o animal vai poder comer por dia. Né? E o sedentarismo, a gente sabe que o gato, principalmente, que fica em casa sozinho, ele come e dorme, come e dorme. E a incidência que a gente vê hoje em dia são, né, nessas raças que eu já falei, nos animais que são castrados, naqueles que ficam a maior parte do tempo confinado em apartamento, que é a grande maioria deles. Na minha rotina agora na pandemia, eu observei, né, além da minha pessoa, assim como muitas pessoas ganharam peso, porque ficaram mais tempo confinadas. E os tutores confinados no apartamento, não é que eles dispunham de mais tempo para o animal, eles trabalhavam, né, online, não davam tanta atenção para o pet, não podiam passear com o pet. E aí, o uso de petisco foi uma coisa louca. Eu tive, sim, na minha rotina, um aumento do número de animais obesos que eu estou atendendo. Não que as pessoas estejam me procurando para isso, mas a gente observa na prática esse problema. E como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico, na maioria das vezes, você bate e olha, ó, o cachorro é obeso. Então, ele já entra na porta do consultório, ele veio tomar vacina. Você já vê o cachorro entrando e fala, nossa, tá gordinho. Só de bater o olho a gente percebe. Né? Então, isso é uma avaliação subjetiva. A gente olha e fala, não, ele está acima do peso. Mas existem algumas formas da gente pontuar essa obesidade, até para a gente avaliar se o nosso tratamento, se o tutor está fazendo direitinho a dieta, para ver se o animal está perdendo peso. Então, esse score de condição corpórea é uma tabela que a gente encontra assim, em todos os livros de endocrinologia, na internet, ela está disponível nas empresas que fabricam rações para o animal perder peso, é uma tabela que se usa muito. Então, o que, que é essa tabela? Nada mais é do que você avaliar se o animal tem ou não alguns pontos, alguns critérios. Então, se você olha por cima, se você tem uma visão frontal do animal, a gente vê o animal em forma de ampulheta. Ele tem que ter aquela cinturinha e ele tem que ter aquela forma bonitinha de um animal que não tem gordura acumulada. E a costela é palpável, a gente passa a mão pelas costelas e sente os ossos da costela. Então a gente consegue pontuar se o animal está no peso ou não. Está com um pouquinho menos de palpação da costela, tem a cintura um pouquinho menos nítida, ele tem sobrepeso. Ou quando isso está mais evidente, ele está obeso, ou quando ele está abaixo, está magro ou muito magro. Esse score de condição corpórea vale tanto para os cães quanto para os gatos, tá bom? E uma outra tabela que eu usei muito na faculdade, que eu achei muito, que era muito boa para a gente avaliar a perda de peso, é o nosso IMC. Assim como nos humanos existem o IMC, e em cães e gatos a gente faz a análise morfométrica, que nada mais é do que pegar duas medidas que o animal tem e colocar numa tabela e avaliar a porcentagem de gordura corpórea. Esse valor vai nos orientar quanto à perda de peso, se o animal realmente está perdendo peso ou não. Então, a primeira medida que a gente pega é na circunferência pélvica. Então, a gente pega uma fita métrica, a fita métrica tem que ser a nossa aliada nas consultas, mede a cinturinha e depois essa outra medida da tuberosidade do calcâneo ao ligamento patelar médio. Com esses dois valores, a gente coloca numa fórmula super simples matemática. Brincadeira, né? Difícil, mas a gente tem que saber matemática. Coloca nessa fórmula que vocês estão vendo aqui embaixo nessa figura, e com isso a gente tem a porcentagem de gordura corpórea. E todo mês, quando o animal vier nos retornos para a gente avaliar a perda de peso, a gente calcula essa porcentagem e observa se o animal está perdendo peso ou não.
Existem outras formas de avaliar, muito mais específicas, muito mais objetivas do que essas que eu mostrei para vocês. Mas são medidas que a gente não tem na nossa rotina. Então, a bioimpedância, a ressonância, o ultrassom, são formas também da gente calcular a obesidade, avaliar a capa de gordura do animal e saber se está perdendo ou não, mas isso é mais para uso em faculdade, de pesquisa científica. Na rotina clínica, que eu queria mostrar para vocês, que eu imagino que logo vocês vão estar aí clinicando, é importante vocês terem pelo menos essas duas avaliações, que são fáceis de serem feitas, e a gente consegue ver ao longo do tempo se realmente a nossa dieta está surtindo efeito. Então, quando a gente pega um animal obeso, o que a gente precisa fazer? Será que o animal é só obeso, é uma obesidade primária, ou ele está obeso porque ele tem alguma outra doença? E outra pergunta que a gente faz também, a obesidade já levou ao comprometimento de alguma outra coisa no animal? Então, o que eu faço? O animal veio, ele é obeso, convenci o tutor, ele é obeso, então vamos fazer os exames para saber se eu preciso corrigir alguma outra coisa nele ou não, ou se ele tem alguma outra doença. Então, o que eu faço de exame? Hemograma, a bioquímica sérica, ureia, creatinina, colesterol, triglicéridos, glicemia, a pressão arterial, a insulina e a glicemia. Por que é importante isso? Vamos supor, o hipotiroidismo é uma doença bastante comum na nossa rotina clínica. O que o animal hipotiroideu tem? Na anamnese, a gente já consegue ter uma dica ou outra se o animal pode ter ou não a doença. Mas nos exames de sangue, a gente já tem uma triagem para saber se eu vou ter que investigar mais a fundo alguma doença ou não. No hemograma, geralmente, no animal que tem hipotireoidismo, a gente observa uma anemia, né? No animal que tem hiperadrenocorticismo, que é uma outra doença endócrina bem mais comum até do que o hipotireoidismo, que o animal tem muita fome, tem excesso de cortisona circulante, a gente observa um aumento de linfócito, um aumento de plaqueta. Então, é um exame, não é específico, mas é um exame importante. Se for hemograma deu normal, ótimo. Então, a obesidade não está causando nenhum problema, nenhum prejuízo ainda, e talvez não tenha nenhuma outra doença que esteja levando a esse problema. Na bioquímica, então, ureia, creatinina, geralmente dão normais, sempre, mesmo na obesidade. Fosfatase alcalina é um marcador muito importante para a gente saber se o animal tem alguma alteração hepática ou não. O animal obeso, ele pode ter aumento de fosfatase alcalina só por conta da gordura sanguínea. O animal começa a acumular gordura no fígado e forma uma esteatose, igual ao ser humano, e isso aumenta a fosfatase alcalina. Porém, em animais que têm o hiperadrenocorticismo, a fosfatase também está aumentada. Então, quando a fosfatase aumenta, é uma luzinha que pisca, que a gente já tem que ficar meio atento a isso. O colesterol e o triglicéridos são importantíssimos. Geralmente, quem é obeso, só obeso, colesterol e triglicéridos estão normais. Deu alguma coisa alterada, aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, é importante a gente começar a pensar na possibilidade de outras doenças. Então, por exemplo, o hiperadrenocorticismo aumenta o valor de triglicéridos. Então, uma anamnese bem feita, perguntando, o seu animal tem fome? Ele come bem? Geralmente, o obeso, ele come normal, ele não tem fome exagerada. Ele come por ser sem vergonhice, porque o tutor dá muito petisco, então ele acaba comendo demais, não tanto a ração, mas os extras que ele ganha. Então, aumentou o triglicérides, vamos pensar na possibilidade de uma outra doença. Aumentou o colesterol, vamos pensar no hipotireoidismo. Esse animal como que é em casa? Ele é um animal apático, ele é um animal ativo, ele é friorento? É importante. Ele tem alteração cutânea? Tem queda de pelo? Então, assim, uma boa anamnese já mata 50% do diagnóstico, anamnese exame físico, tá bom? Pressão arterial. A obesidade pode levar, sim, ao aumento da pressão arterial. O animal obeso é um animal inflamado.
Então, a gordura, ela inflama tudo no corpo do cachorro e faz com que a pressão arterial aumente. Então, a pressão arterial é importantíssima de ser mensurada. E a insulina e a glicemia também. Então, assim como nos humanos que têm a síndrome metabólica, isso ainda é um pouco controverso na veterinária. Alguns autores batem o pé que sim, que existe, outros que não existem. Eu, na minha rotina, no animal obeso, eu peço sempre para determinar a insulina e glicemia pareada, tá bom? Então, a insulina normal é um bom sinal. A insulina alta me mostra que esse animal está tendo uma resistência insulínica e o pâncreas está produzindo mais insulina. Então, é um animal que tende, se a gente não fizer nada, a ficar diabético, porque uma hora o pâncreas vai esgotar. A obesidade, ela acaba internalizando os receptores de insulina. Então, a célula que tem lá um receptor de insulina gordinha, o receptor internalizado, a insulina passa batida, ela não consegue se ligar no receptor. Então, a gente tem uma hiperinsulinemia. E a glicemia geralmente está normal, né, no obeso policíclico. Então, a glicemia deu alta aí, claro, vamos investigar uma diabetes, o animal já está entrando numa diabetes. Se bem que a diabetes, o animal tem um pouco mais de sintomas diferentes, né? Ele toma mais água, faz mais xixi, perde peso. Mas é importante, quando vocês forem fazer uma consulta de obesidade, tentar margear, tentar excluir essas outras doenças que podem levar o animal a ser obeso. Então, é uma obesidade primária? Na maioria das vezes é. Ou uma obesidade secundária a uma doença hormonal. Então, quais são as doenças que podem estar associadas à obesidade? Então, essa foto aqui é daquele gatinho que estava lá de barriga para cima, todo livre e solto. A doutora levava ele assim. Ele não cabe na caixinha, a caixinha não fecha. Tá? E ela não, obviamente, ela não levou o gato por conta da obesidade, ela levou ele para tomar vacina. Mas não tem como não falar, não é? Não tem como não alertar. Então, as doenças associadas à obesidade, eu já dei uma pincelada para vocês. Então, as endocrinopatias, né? O hiperadrenocorticismo, o hipotiroidismo, a diabetes não, porque diabetes faz o animal perder peso, a não ser em gato, que ele pode ter a diabetes tipo 2. Então, esse gato me preocupava por conta disso, que ele já tinha também alteração de exame, a insulina dele já era super alta. Então, ele foi mais fácil convencer a tutora que precisava perder peso. As doenças osteoarticulares, então o animal com a inflamação de tudo que ele tem no corpo, com excesso de peso, ele começa a ter dor. Né? Ele tem um panículo aumentado no exame físico, ele pode ter dor, às vezes, principalmente quando esfria, para andar, para se levantar. Algumas alterações cardiorrespiratórias, então o animal ronca à noite, é um animal mais taquipneico, o animal que vai passear e não aguenta muito porque ele se cansa, então pode ficar até cianótico. E as neoplasias, então tem vários trabalhos que mostram que o animal com obesidade ele pode desenvolver, tem mais chance de ter linfoma, mastocitoma, tumor de mama. Então essas doenças que podem vir junto com a obesidade ou vir por conta da obesidade. É importantíssimo falar para o tutor. É uma das formas que a gente tem para convencê-los que o animal está gordo, precisa perder peso. E os distúrbios metabólicos, como eu falei para vocês anteriormente, né? A síndrome metabólica, que pode correr junto com aumento de pressão, com aumento de insulina. Então, esses exames são importantes de serem solicitados, tá bom? E o tratamento? Agora é a parte difícil. Primeira coisa, a gente tem que dar uma aula para o tutor, para realmente mostrar que o animal vai sofrer. Se não está sofrendo naquele momento, ele vai sofrer no futuro. Vai diminuir o tempo e a qualidade de vida dele. Então, o tutor tem que estar ciente disso, né? Já que ele tem tanto amor para o pet, em forma de petiscos, então geralmente o tutor demonstra que ama o cachorro ou o gato dando petisco. A gente precisa mostrar que o amor dele agora tem que ser feito de outra forma, tem que pensar no futuro do animal. Quando a gente faz a dieta de restrição, eu vou ensinar agora de uma maneira bem simples como é que a gente faz para o animal perder peso. A gente espera que ele perca de 1 a 3% do peso por semana. Então, todo mundo que
que passa em consulta, que a gente vai começar o tratamento para obesidade, é feita a mensuração do peso semanal. Mesmo que o tutor não retome semanalmente com você, ele vai ter uma planilha, ele vai ter uma tabela, onde ele vai anotar o peso do animal semanalmente. Alguns tutores que você já sabe que vão ser mais difíceis de fazer a dieta, eu peço o retorno semanal. Nem que seja para dar um oizinho, para ver como é que as coisas estão, para ver como é que está a perda de peso. Tem tutor que não tem balança em casa. A balança de banheiro mesmo que a gente usa é a balança que eu peço para o tutor pesar o animal. Então ele se pesa sozinho, depois ele se pesa com o pet no colo e a gente faz a diferença de peso para ver como é que está sendo essa redução. Quando não tem isso, vai para a clínica toda semana ou vai na farmácia toda semana. Mas a gente acompanhar de perto um retorno frequente é uma das formas de a gente amarrar o tutor a isso. Fala, olha, toda semana vai ver o veterinário, eu preciso tomar vergonha na cara, ele tem que emagrecer. Então, é importante para alguns animais voltarem semanalmente. E aí, como é que a gente faz o cálculo de perda de peso? Como é que a gente faz a fórmula para o animal perder peso? Na literatura ou na internet, vocês vão ver várias fórmulas. Aqui eu uso essa daqui, mais antiga. Então, eu pego o peso ideal do animal e qual que é o peso ideal? Se o tutor lembrar do peso que o animal tinha com 1 ano de vida, esse aí vai ser nosso peso ideal. Se não, a gente vai ter que estimar. Tá? As tabelas que existem de raça, ó, a raça tal tem que ter tanto de peso, não é uma tabela muito interessante, porque hoje em dia a gente tem muita mistura aqui de raça. Então, é difícil a gente pegar um animal puro, um golden puro, então, para saber qual que é o peso ideal dele. Às vezes o peso ideal de um golden, que é um porte maior, é maior até do que o animal golden pequenininho que está lá obeso. Então, se o tutor lembrar do peso ideal, é uma maravilha. Ou se você tiver na ficha também. Por isso que qualquer consulta que o tutor leve o animal para qualquer problema, o peso tem que ser anotado na ficha. Então, peso ideal multiplica por 30. Esse valor vocês vão somar com 70 e tudo isso vão multiplicar por 12. Esse é o valor de energia, de caloria que o animal precisa comer se ele tivesse aquele peso. Né? E a gente sabe que ele não tem, então a gente tem que reduzir. Então, para cachorro, a gente multiplica esse valor por 0,6 para perder o peso, e para o gato a gente multiplica por 0,8. O gato ele perde peso mais devagar que o cachorro. O gato a gente tem que ficar mais atento para isso. Se o gato perde peso muito rápido, se o gato não aceita a ração, se ele para de comer, ele pode entrar em lipidose. E aí vai ser um problema mais sério para a gente tratar. Então, o gato a gente reduz mais devagar. Então, com esse valor que a gente vai ter em mãos, então, esse MEI vezes 0,6, a gente vai ter um valor de calorias que o animal tem que ingerir de calorias que o animal vai ter que ingerir por dia para perder peso, para chegar naquele peso ideal. Com esse valor, a gente pode pegar as rações de prescrição, as rações de obesidade, e fazer uma regrinha de 3 para saber quantos gramas daquela ração que o animal vai comer por dia. Com esse valor em mãos, a gente divide essa quantidade de ração em 3, 4 vezes por dia. Se o tutor tiver essa disponibilidade de horário de fornecer 4 vezes por dia, melhor ainda. Mas ele tem que entender que é aquele valor que vai ter o resultado total em gramas por dia que ele vai dividir em 4, não em cada refeição colocar aquela quantidade. E numa boa conversa, numa boa anamnese, a gente percebe se o tutor vai conseguir cortar os petiscos ou não. O que eu faço? Eu pego, geralmente quando o tutor, eu percebo, não vai rolar, ele vai querer dar um petisco, não tem como. Existem uns petiscos que têm pouquíssimas calorias, 10 calorias, 15 calorias por stick, ou por biscoito. Então, o que eu faço? Eu calculo a quantidade de caloria que o animal vai comer por dia. Eu calculo 2 sticks por dia, então eu já tiro 10 calorias, 20 calorias ou 30 calorias daquela quantidade.
e depois eu transformo aquilo em quantidade de ração que o animal vai comer por dia. É importante o tutor pesar a ração. Então, se ele não tiver uma balança de cozinha, ele leva uma padaria, uma própria clínica, para pesar e ele enxergar quanto que o animal vai comer por dia. Coloca no potinho, aí sim marca, faz a marcação para ele entender que aquela quantidade é o valor que ele vai comer por dia. Por que eu digo isso? Porque existem muitas rações comerciais para perda de peso e cada ração tem um peso diferente e um tamanho do pellet diferente, então tem que pesar. Então, vai comer, sei lá, uma ração X, a gente vai calcular a quantidade em gramas para aquela ração X, o tutor vai pesar o potinho daquela ração X e é isso que ela vai comer, que ele vai comer. Se mudar a marca, tem que começar tudo de novo. Precisa calcular quantos gramas vão ser daquela ração, pesar, ver no potinho, porque isso dá muita diferença. E alguns tutores, eu tenho alguns tutores que eu atendo que têm restrição financeira para comprar uma ração terapêutica para perda de peso. E não tem problema, a gente consegue restringir a quantidade de caloria com uma ração comercial normal também, nem que seja uma light ou até uma ração de manutenção. O importante é ver quantas calorias tem naquela quantidade de gramas. Então, vamos supor, 300, uma ração de obesidade, tá? Tem 300 calorias em 100 gramas de ração. Uma ração normal, ela vai ter o quê? 400 calorias em 100 gramas de ração. Então, o cachorro vai comer um volume menor, tá? Mas não que isso impeça do animal perder peso. Não vai acontecer tão facilmente como uma ração específica, mas vai acontecer. Atividade física, então, tentar convencer o tutor a acordar meia hora mais cedo, ou dormir meia hora mais tarde, levar o animal a passear, pelo menos uma meia hora. E com o gatinho, brincar com ponteira de laser, usar os brinquedinhos para ele interagir melhor com o tutor. Eu não tenho experiência com medicação. Aqui no Brasil não tem nenhum medicamento autorizado para a gente usar em cães e gatos para fazer perda de peso, mas nos Estados Unidos a gente tem, na Europa também tem essas lâmpadas que eu deixei anotada. Eu nunca usei, nunca vi para vender. Talvez no futuro seja uma alternativa também para a gente fazer uma perder peso, tá bom? Eu acho que era isso que eu ia falar para vocês. Deixa eu ver aqui, acabou. Eu espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar pelo meu Instagram, pelo meu e-mail. E foi um prazer poder conversar com vocês, tá? Obrigada.